Boa noite, Rafa. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Então, tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frequência, né, Rafa? Isso aí, as frequências. É, Então, então, vamos lá. a gente já falou que o universo, né, é pura energia. Tudo é energia. A gente é energia. E toda a energia tem as suas frequências. Então, a gente pode se perguntar assim, o que é uma frequência? Né? Frequência, teoricamente, a gente pode explicar assim, é um período, né, onde as coisas se repetem. Então, tudo no universo tem uma frequência. Daí a gente pode se perguntar assim, mas onde é que a gente aplica isso na prática, né? Então, por exemplo, assim, para a gente entender, com que frequência fulano vai ao parque, por exemplo? Aí o fulano responde, a cada 2 dias eu vou no parque. Então, num período de 2 dias, ele vai no parque. É uma frequência que a pessoa faz. Então, é uma aplicação, né? Onde mais a gente pode achar as frequências? Aí a gente vai fazendo, né, o seguinte, a gente vai aprofundando o estudo. A gente vai se aprofundando. Se a gente pegar a ciência, por exemplo, onde é que a gente pode achar as frequências que a gente estuda? Na física, né? O rádio. O rádio só funciona porque tem uma onda de frequência. Tá, mas como é que isso funciona? Então vamos lá. A antena, prestem atenção, é importante. A antena que emana a frequência, a onda de frequência, olha lá, 70,9. Né? Como é que as pessoas escutam a rádio nessa frequência? Quando as pessoas em casa sintonizam o rádio na mesma frequência. Então, a pessoa coloca lá no rádio em casa 70,9 na mesma frequência. Entrou em sintonia com a rádio. Então, os dois se comunicam. Né? Entra na mesma faixa vibratória. Então, é a mesma energia, a mesma onda. Tá. Onde mais a gente vai pôr em prática isso? Aí, a descoberta disso é que as coisas funcionam. O celular funciona, a internet funciona, a televisão funciona, o rádio funciona e por aí vai. Só que as pessoas, né, só pararam até aí. A ciência só parou até aí. Pois E bem, a gente aí, também, né? A gente também vibra nisso, né? O tempo exatamente. inteiro. Só que a ciência ainda não despertou para se aprofundar além disso, né? Para estudar o ser humano com isso também. Então, e se a gente se aprofundar mais, onde é que a gente vai parar? Na espiritualidade, que também funciona do mesmo jeito. Né? Como assim? Por exemplo, a gente emana um pensamento. O que é um pensamento? É uma frequência. Você emana uma energia, uma onda de frequência dos teus pensamentos. E para onde que vai isso? Você está lá, ó, refletindo sobre a vida, pensando sozinho. Você não está sozinho, você está emanando para alguém, para que alguém, para o universo inteiro. Tá, está lá, né, refletindo sobre a vida, ou você está lá desanimado, enfim, qualquer situação dessa. Quem é que vai receber esses pensamentos seus? As pessoas que estão em sintonia com você. Ou seja, também estão desanimados, também estão pensando na vida, enfim. É a mesma coisa. Então, isso significa uma coisa: nós, seres humanos, espíritos
estamos todos conectados. Guardem muito bem isso, a gente está conectado um com o outro o tempo inteiro. É interessante isso, Rafa, porque assim, quando eu comecei a compreender sobre essas frequências, energias e tal, né? Eu não entendia. Eu me afastava de muita coisa, sabe? Assim, pessoas, de ambientes, que é aquela situação que a gente sempre conversa, né? Eu sentia canseira, eu sentia mal, me dava dor no corpo, eu ficava super mal, entendeu? Depois que eu comecei a entender sobre frequência, sobre energia e me conhecer profundamente, eu comecei a entender que não é o ambiente, não são as pessoas, é a frequência que a gente acessa do outro, que a gente consegue se conectar na mesma frequência, quando a gente ressoa na mesma frequência, não que a gente seja igual ao outro, entendeu? Mas quando você começa, você acaba sintonizando aquilo inconsciente, você sintoniza aquilo, você pega, porque a pessoa que tem uma sensibilidade maior, ela meio que vira uma esponja, ela suga, a gente tem esse poder de sugar, a gente consegue absorver tudo que tem no ambiente, em pessoas, pensamentos, sentimentos, e aquilo faz mal, entendeu? E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, que é essa transformação que a gente precisou fazer mais profundo, mais íntimo mesmo de cada um, eu comecei a perceber que não tinha nada a ver com o ambiente, nem com pessoas, tinha a ver comigo mesmo. Quando eu comecei a me conhecer, eu transformar as coisas e mexer com o que eu precisava transformar, hoje acontece isso, só que eu escolho, é uma escolha de estar ou não estar em ambientes ou com determinadas pessoas, são escolhas. E se eu estiver naquele ambiente, nada mais me afeta. Por quê? Porque eu aprendi a me blindar sobre essas energias e sobre não entrar nessa frequência. Por quê? Porque inconsciente, quando eu não entendia direito sobre isso, eu acessava, eu conseguia, entrava mesmo sem querer, você entra na frequência, você pega a frequência dos outros. E aquilo te faz mal. Te faz mal porque você acessa. Agora, quando você se conhece, que você sente, quando você tem essa certeza que não é seu, essa energia não é sua, você deixa de sentir esses cansaços e passa a ser uma escolha você estar ou não no lugar. Porque onde você estiver, quando você estar consciente de quem você é, de como você funciona, você muda o ambiente, não é o ambiente que te muda mais. E isso é muito bom, entendeu? Para mim foi assim um passo enorme. Eu me descobri dentro disso, que não são os ambientes, não são as pessoas. Você pode ir aonde você for, se você estiver bem com você mesmo. Se você estiver segura do que você está sentindo, do que você pensa, da forma que você age, o ambiente não te influencia, você vai influenciar o ambiente. E as coisas mudam, a energia muda. Você sente, claro, você vai sentir, você vai perceber as energias, essas frequências um pouco mais altas, outro pouco mais baixas, mas você sabe o que é seu e o que não é. E a gente ganha uma segurança, a gente ganha uma confiança para transitar nesses ambientes, nesses locais, com pessoas, só que também você acaba querendo fazer suas escolhas. Não, eu quero estar nesse ambiente. Não, não quero estar.
vira escolha, não é mais, entendeu? Você, não vou por causa que eu sinto mal ou porque eu fico mal. Não, porque você entendeu quem você é, o que você sente, o que você emana, isso acaba. A gente percebe, a gente tem a percepção de tudo que está acontecendo à nossa volta, mas aquilo já não prejudica mais a gente da forma que prejudicava antes. Pelo menos comigo está funcionando assim. E isso é muito interessante quando a gente entra nessa energia de trabalhar essas frequências, da gente sentir, da gente perceber, da gente se permitir estar aberto para isso e estar preparado e a gente saber o que é que a gente vibra, como a gente sente, qual é a nossa energia. Então você deixa de ser refém desses eventos, desses acontecimentos. Porque eu fui muito tempo vítima disso. Hoje não sou mais. Hoje é diferente. Hoje eu tenho escolhas. Eu tenho as minhas escolhas. Não, eu quero. Não, eu não quero. Mas aí já é uma escolha. Não é mais porque aquilo me afeta como me afetava antes. Porque o ambiente já não me faz mais. Entendeu? Eu sei o que eu carrego em mim e qual é a minha energia. E tudo que chega para mim que não é meu, eu sinto, eu percebo, mas da mesma forma que veio, volta, entendeu? Mas você capta tudo que está acontecendo na sua volta. Só que você não acessa mais, você não permite mais o acesso, porque você aprende a lidar com isso. Você aprende a controlar o que vem de fora. Por quê? Porque você já tem aquilo bem resolvido aqui dentro. Você sabe qual é a sua frequência, a energia que você vibra. Então é interessante isso, porque às vezes a gente se limita por conta disso, né? Por medo, não vou porque eu sinto mal por causa disso. Quando a gente se conhece, quando a gente começa a trabalhar isso na gente mesmo, a gente descobre que você pode sim, desde a hora que você saiba o que você vibra, qual é a sua energia. Então você passa a mudar o ambiente, não é mais o ambiente que te muda. Isso é muito interessante. Então, isso que você falou é como se a gente, né, mudasse lá a estação do rádio, do exemplo nosso lá. Você sai da sintonia daquela onda de frequência e vai para outra. Mas como que a gente faz isso? Né? No rádio lá é você mexer no botão. Mas e a gente? Né? Mexer nos nossos botões. Qual que são os nossos botões? Pensamento e sentimento. Como a gente já falou, tudo vibra, tudo é uma onda de vibração, tudo emite uma frequência. Tudo, 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 tudo. É isso que a gente fala aqui. Se a ciência se aprofundasse, né, ia descobrir muita coisa, mas com o pouco que já tem, dá para a gente perceber isso. Um copo tem a frequência de um copo. Né? O copo de vidro tem uma frequência, o copo de cristal, outra frequência. Quer ver uma coisa que é legal? A água. Né? A gente enxerga a água líquida, né? A gente enxerga a água sólida, que é o gelo, mas energeticamente, o que acontece da água líquida para o gelo? Ela muda de frequência. Muda a vibração da água, ela congela. Depois muda de novo, ela se torna líquida. Energeticamente, é uma frequência que muda. Então, por que a gente traz esses exemplos bem simples? Para as pessoas entenderem como é que o negócio funciona. Então, como é que as pessoas podem sair, por exemplo, do mundo violento?
do mundo de sofrimento, muda a sua frequência. Para Assim de se... também, assim também é o desencarne, né, Rafa? A gente só muda de frequência. É Nosso só a gente espírito, mudar, né? é só a gente mudar de sintonia. Para de ver violência, para de criticar a violência, para de reclamar que o mundo está violento. Sai dessa sintonia. A gente fala de mundo, mas tem pessoas que reclamam de alguma coisa. Se você começa a reclamar junto, você está na mesma frequência. Ah, mas eu não suporto mais a pessoa que não sei o que, não sei o que. Então você está na mesma frequência dela, que os dois não se suportam mais. Né? Então, se você sai da mesma frequência da pessoa, você já não sintoniza mais com aquilo. Então, se você não quer sintonizar com o mundo violento, com o mundo de sofrimento, tem que parar de pensar e sentir essas coisas. Né? Tem lá uma vibração, né, uma frequência energética lá do sofrimento. Ah, como se fosse lá a estação de rádio. É assim que funciona lá. 80, né, 80,5 sofrimento. Entrou nessa sintonia? Sofrimento. Já foi. Já está sofrendo junto, está vibrando naquilo. A gente sente o sofrimento de uma outra forma, né? A gente imagina outra coisa, uma dor, uma angústia, mas energeticamente é o sofrimento. E para a gente não entrar nisso, o que a gente faz? Sai dela. Começa a pensar o oposto de sofrimento. Por quê? Porque aí você sai daquela onda de sofrimento, né, que é tua, é das pessoas, é do planeta, é do universo, porque faz parte do universo a onda de sofrimento. Tem uma razão dela existir. Tem uma razão disso existir. Mas a gente tem a escolha de sair dela. Como que a gente faz isso? Começa a pensar ao contrário, sentir ao contrário. Né? A gente sai um pouquinho e volta, vamos pegar o gancho daquilo. A gente mora numa frequência física, terceira dimensão, né? Com um corpo de terceira dimensão, um corpo físico, uma frequência mais devagar, mais lenta. Então a nossa vibração é muito lenta. Por isso que Lenta, a gente, pesada. por isso que a gente tem o corpo físico. Mas o nosso espírito, né, ele vibra em outra frequência, né, com outras formas de vida. Então, quando a gente desencarna, o que a gente faz? Muda de frequência, muda a estação de rádio lá, parte para outra estação de continua a vida numa outra vibração, numa outra frequência. Só isso que acontece. Vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar vivendo, tendo contato com pessoas, aprendendo. Só que é uma outra forma de vida, é uma outra vibração, uma outra frequência. Mais Então é sutil, né, Rafa? exato, mais sutilizada, mas tem as mesmas coisas que aqui, de outra forma. Por isso que as pessoas não conseguem nem imaginar como que é a vida espiritual quem não tem contato, quem não tem nenhum tipo de conhecimento. Porque a forma de viver é diferente, é numa outra frequência. Mas tudo que tem lá tem aqui. Só que muda um pouquinho. Por exemplo, o que muda lá? Lá a gente não fala. Não precisamos falar. Lá a conexão, o contato é pelo pensamento só. Você pensa, as pessoas leem seu pensamento. Ah, mas como que isso funciona? É como a gente explicou no começo. Você pensa, emana uma onda, emana uma frequência, uma energia. O outro capta os teus pensamentos e sabe essa comunicação nos Só de planos olhar, mais sutis.
de olhar já se sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, que vai agir. E Tudo aqui muito a gente não pensa, sutil. a gente pensa, só que é igual a gente fala, como aqui é outra frequência, fica mais difícil a gente captar os pensamentos transparente como é do outro lado. Mas não é porque a gente não capta essa transparência, essa clareza que os pensamentos não vai, ele vai. A gente não sente. Quem nunca pensou em fulano, daqui a pouco o fulano te liga. Ah, estava pensando em você. Poxa, eu também. O que é isso? Conexão por pensamento. Só que a gente muitas vezes não fica atento para isso. Mas aqui também acontece. Igualzinho do outro lado. Qual que é o detalhe do outro lado? Lá é mais claro as coisas. É mais E flui com clareza. tudo com mais leveza, né, Rafa? Aqui as pessoas Exato. estão muito voltadas para o físico, porque eu acredito que se as pessoas mudassem a frequência, conseguiria acessar pelo menos um pouquinho. Se deixasse sim de lado um pouco tanto materialismo, tanta coisa palpável, tudo mudaria. E a busca é para todos. É isso que a gente fala, da gente perceber o outro plano, da gente sentir isso. Não é só para quem nasceu com a sensibilidade maior. Todo mundo pode acessar isso. Os que não têm uma sensibilidade maior pode trabalhar, pode alcançar isso, porque todo mundo tem. Só que uns veio com um pouquinho mais de clareza. Mas é isso é algo que todo mundo tem e pode acessar. Só que as pessoas estão muito voltadas para a matéria. E há muita matéria, muito. Isso aqui, muito que é palpável, te tira do que é espiritual. Porque a pessoa muda o foco. A gente está aqui, a gente tem que viver isso aqui. Mas a gente precisa compreender de onde a gente veio, para onde a gente vai e o porquê a gente está aqui. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vive isso aqui, mas a gente sabe que a gente também pode ir além, as possibilidades são infinitas. E o que a gente alcança com essa espiritualidade clara, evidente, não é obrigatório para ninguém. Mas as pessoas precisam querer acessar isso. Quando as pessoas acessam, começa a compreender e começa a entender e se desprender um pouco disso aqui. Porque isso aqui não é nosso. É tudo emprestado que a gente veio para ocupar, a gente veio para acessar tudo que tem aqui, viver de bom grado de tudo. Mas já já está todo mundo, um por um, vai indo, vai saindo, e tudo vai ficar aqui. E o que a gente aprende, o que a gente busca dentro dessa eternidade que a gente fala, que é a espiritualidade, essa compreensão do sobrenatural, é o que a gente vai levar. Essa é a frequência que a gente carrega dentro da gente. É o que o nosso espírito emana o tempo inteiro. E a gente não é, às vezes as pessoas falam, mas fulano entra na espiritualidade, fica desprendido, não quer saber de mais nada. A questão não é querer saber de nada. A gente vive tudo isso aqui. Só que isso aqui não faz parte da gente. O que faz parte da gente, o que a gente sabe, que é o que é nosso, a gente acessa em outro nível. A gente não acessa mais aqui. A gente vive aqui. Vive. O nosso acesso original, o nosso acesso, que é eterno, é no plano espiritual e não tem outro.
seja pessoa de que religião for, seja quem acessa o que quiser acessar, mas sabe, tenha compreensão que não é aqui, que a gente vive, a gente evolui, a gente aprende o que a gente veio fazer, que é mudar o que a gente precisa mudar, transformar, mas a frequência que a gente vibra e que a gente é real pra gente é do nosso espírito. É o nosso espiritual. Aqui é só pra gente aprender. Pegar, usar e soltar. E tá tudo certo. Dentro do que a gente precisa aprender e evoluir. E assim, quanto maior a vibração, quanto maior a frequência elevada, mais sutil ela é. Então, por isso que se a gente ficar preso, o que a gente fala ficar preso? Ficar apegado à matéria, o foco é a matéria, você perde essas energias mais sutis. Né? O que é o certo? Como a gente falou ali, é o equilíbrio. A gente buscar um equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Aquele meio termo. Isso é o ideal. Aí a gente aprende com o caminho do meio. Aí a gente aprende as coisas com tranquilidade, a gente evolui, né? Com prazer de evoluir. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de perder as coisas aqui, muitas vezes a pessoa tem medo de não fazer as coisas aqui da matéria. Não, é um equilíbrio. Você pode trabalhar, você pode ter os prazeres da carne tranquilamente, mas você busca a espiritualidade para ter o equilíbrio entre os dois. Para a evolução ser saudável. Essa que a gente busca. Por que a gente fala isso? Porque quanto mais a energia, né, ela é elevada, mais sutil ela é. Só que, ao mesmo tempo, mais poderosa ela é também. Né? Porque qual que é, vamos dizer assim, a frequência mais elevada que a gente tem no universo? É o amor. O amor é a frequência mais elevada que tem. É a frequência mais poderosa que existe. Mas também é a frequência mais sutil que existe. Tanto é que as pessoas não conseguem entender isso. Por quê? Porque o foco não está nessa energia. O foco não está nessa energia. Porque o amor ele não obriga a nada, o amor ele não força. Quando as pessoas acessam o amor, é um amor distorcido da realidade, né? É isso que você estava falando. É cobrança, é porque tem que ser assim, porque se não for assim não funciona. Tem que ser para aquela pessoa, eu não posso olhar para aquela desse jeito. É um negócio bem... Por isso que a gente fala assim, para a pessoa amar de verdade, encontrar essa vibração, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, se transformar. Então, a gente tem que desapegar, porque lembra da frequência que a gente falou lá? Se a pessoa está em sofrimento, o que ela faz? Frequência oposta. Oposta ao sofrimento. Né? Então, aqui, as pessoas andam na frequência oposta ao amor. Ah, mas como assim? Tipo, coisa simples, o apego. A pessoa apegada é oposta ao amor. Né? A pessoa muito presa à matéria é oposto ao amor. Por quê? Porque o amor é muito maior que a gente possa imaginar. Né? O amor é muito maior com que a matéria, vai além disso aqui. Então, se a gente fazer uma reflexão, né, do que é o amor realmente, a gente vai conseguir perceber isso, porque é sutil, mas a gente tem que entrar nessa vibração.
Mas para entrar nessa vibração, a gente tem que o quê? Fazer essa nossa reforma íntima. Desapego, raiva, preconceito, tabu, né? Raiva, ódio, inveja, essas vibrações, vamos chamar agora assim, né? Essas vibrações tem que mudar. Porque senão, essas vibrações, raiva, ódio, inveja, ciúme, são opostas ao amor. E o amor, assim, na linguagem humana, é difícil resumir, mas assim, é liberdade, né, Rafa? É a liberdade. É você querer ver o outro bem, seja qualquer um. Você quer ver bem, você fica feliz de ver o outro prosperar. Você não tem nada contra isso, né? Quando a gente fala de amor, é isso. O amor vai de braços abertos, de ver o outro feliz, de ver o outro realizando, de ver o outro fazendo. Você entra nessa energia. Às vezes o ser humano, porque eu amo, vamos supor assim, é filho, é relacionamento, é tudo. Não, eu amo, tem que ser meu, tem que ser assim, tem que funcionar assim. Não é assim. Se você ama realmente, você vai deixar o outro seguir o caminho do jeito que tem que ser, do jeito que precisa ser. E tudo isso é apego, é você querer controlar, é controle. E tudo que entra nisso sai fora do que é o verdadeiro amor. De você vibrar junto com aquilo, na mesma energia, na mesma frequência. Então, quais são as sintonias do amor, né? A alegria. Então, as pessoas têm que começar a olhar para dentro e refletir. Se sente alegria de verdade. Não é aquela alegria momentânea de euforia de conquistas materiais. Olha só que importante. Você pode conquistar as coisas materiais, mas não é essa alegria. É a alegria interna. Né? Aquela alegria que você está em casa, sozinho, sem fazer nada, você está alegre. Você tem um problema para resolver, você vai resolver esse problema alegre. Né? É essa alegria que a gente está trazendo. É uma alegria que vai além do ser humano. Vai direto na alma, vai direto no espírito. Né? Então, alegria, felicidade, o perdão, são todas coisas do amor. Né? A caridade, ajudar os outros. Então, se as pessoas têm isso, todos nós temos, precisamos desenvolver. Mas isso é uma frequência do amor. Quem disse isso? O próprio amor. Isso que as pessoas têm que entender. Quando o universo foi criado, as frequências já foram criadas. Então, esse negócio da gente ficar dando nome às coisas, a gente está fugindo de alguma coisa, porque tudo já está criado. A gente só precisa fazer o quê? Entrar na frequência. Então, o amor já foi criado, ele já existe, ele é como é. É eu que tenho que entrar na frequência e sentir como ele é. E a partir disso, eu coloco em prática no meu dia a dia. Então, é a alegria, a felicidade genuína. Aí o que acontece? Nós estamos evoluindo para aprender essas vibrações, né? Essas frequências. Esse é o nosso grande aprendizado. Aí eu quero ser feliz. Né? A pessoa diz lá, eu quero ser feliz. Mas tá. Aí entra na frequência da felicidade. A felicidade já existe. A própria felicidade vai te mostrar o caminho de você ser feliz e mais feliz ainda. Mas daí a felicidade lá, né, a pessoa sente. O que ela sente? Poxa, preciso mudar. Preciso deixar de fazer algumas coisinhas. E aí? Será que essa decisão... Aí entra a escolha das pessoas. Tá lá, felicidade. A onda da felicidade já existe. Todo mundo pode ser feliz. Mas para mim ser feliz, eu preciso perdoar fulano.
Sim. E aí a escolha, qual que vai ser? Que a gente vê as pessoas reclamando, eu não consigo ser feliz, que eu não sei, que eu não sei. Por quê? Porque resiste à mudança, mudança interna, reforma íntima, autoconhecimento, transformar essas vibrações, né, em vibrações, frequências mais elevadas. Então, se a pessoa quer ser feliz, mas não quer perdoar, como é que faz? Aí sabe o que que faz? Qual é a vibração da pessoa? Ela não quer perdoar, então é aquilo que ela vai manter. Aí não adianta ela falar, eu sou feliz, que eu não sei o que, da boca para fora. É isso que a gente fala que é o da boca para fora. Falar, todo mundo fala, mas o que que vibra lá dentro? Lá dentro. Então, quando a gente quer ser feliz, a gente precisa fazer umas mudanças. É a mudança interna. Não é nada externo, é interno. Reforma íntima. É trocar. Trocar a raiva, trocar o ódio, transformar essas energias em vibrações mais elevadas. Felicidade, o amor, o perdão, a alegria de estar vivo, a alegria de compartilhar a vida. E isso é uma constância, né, Rafa? É se policiar o tempo inteiro. De como sente, de como vibra. E ter essas percepções. E você é aquilo que a gente fala, né? A gente tá o tempo inteiro em vigília da gente mesmo. Então, na verdade, né, tudo já existe no universo e tudo está, vamos dizer assim, está escrito. Ou seja, vem junto com a onda da frequência. Então, as pessoas falam assim, quem ama, cuida, quem ama não sei o quê, quem ama não sei o quê. Beleza, estão limitando o amor. As pessoas simplesmente estão limitando o amor, porque o amor é muito mais que isso. Porque a felicidade é ter isso, ter aquilo outro. Estão limitando a felicidade. A felicidade não precisa se explicar como é, não precisa dizer como é a felicidade. Como que faz? Tem que sentir. As pessoas têm que sentir, porque aí cada um vai saber o que é o que é. Quem sente o amor de verdade já sabe um pouquinho de como é. Quem já ficou feliz lá dentro, vibrou na felicidade, já sabe como é. E te garanto que se você perguntar para a pessoa o que é a felicidade, todos vão dar a mesma resposta. Não tem como explicar. Não tem palavras, não tem exemplos, não dá para explicar, não dá para conceituar, não dá. O amor, a alegria, a felicidade, a prosperidade, são coisas, né? São energias elevadas que a gente não consegue explicar. Não tem explicação. A gente consegue dar um caminho, né? E o caminho está aí para todo mundo, é só buscar. Mas não tem explicação, não tem como explicar essas energias elevadas. Foge do nosso vocabulário, foge do nosso entendimento até às vezes. É uma coisa tão boa, mas tão boa, que foge até do nosso entendimento como humano. Por quê? Porque quem sente é a nossa alma, é o nosso espírito que sente. E aí a gente transborda isso nas nossas ações. No nosso Grandioso. trabalho, no nosso convívio com as pessoas. É isso que a gente consegue fazer. Mas como a gente fala, tudo já existe no universo. É só a gente entrar nessa frequência. E por mais incrível que pareça, ela bate na gente o tempo inteiro. O tempo todo. Só que a gente não... O que a gente faz? A gente não sintoniza com ela. Porque ou a gente está muito ocupado, ou a gente está muito apegado à matéria, ou a gente está na correria. A gente não para um pouco para olhar para dentro de nós, sentir o que sente. As pessoas não se presenteiam, né, Rafa? A gente precisa se presentear com esses momentos de reflexão, de sentir, de perceber, de se avaliar. Não é avaliar o outro, é a gente se avaliar, a gente se perceber. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem
que a gente não enxerga. O vento. Quando o vento bate no rosto, o que você quer sentir? Porque ali está toda a energia do vento. Ali está o amor divino, porque é o Criador. Criou o vento. O amor criou o vento. Então, o amor está no vento. Mas também está todas as outras energias, porque é tudo, né, uma mistura de energia. Agora, o que você quer sentir do vento? Você quer sentir o amor? Você quer sentir a força do vento? Aí é Qual com é a a gente. frequência, né, Rafa? É. Isso é um exemplo. Um exemplo no sentido assim, o que você quer sentir no seu dia a dia? É só você pensar, se concentrar, entrar naquela energia. Faça um teste. Fala, ó, hoje eu quero sentir alegria. E fica com você ali um pouquinho, começa a sentir alegria. Vai te dar vontade de você ouvir uma música que você gosta, que vai te trazer uma alegria, uma lembrança. É assim que funciona. Mas, por outro lado, também vai mostrar para você o que você precisa mudar para estar nessa alegria. Né? Quais são as mudanças que precisa ser feitas? Mudanças de sentimento. Sentimento, energia. Energia é sentida. Então, o que a gente pensa e o que a gente sente. Né? Quando bate o vento ali no rosto, a gente pensa, ah, é o vento. É. E o que você sente daquilo? Ah, é bom, é gostoso. Sim. Mas e o amor que está ali, você consegue sentir? Consegue? É só você entrar nessa frequência. E aí, quando a gente entende como é que isso funciona no universo, fica simples da gente caminhar por aqui. Porque é só a gente começar a se transformar dessa maneira. A gente leva um pouquinho o nome de louco, né, Rafa, às vezes, porque a gente faz essas coisas, mas tá tudo certo, é bom demais. É o importante é o que a gente acessa, o que a gente sente diante disso, né? Exatamente. E como a gente falou, não tem explicação. Então tem que falar dessas loucuras que as pessoas acham que seja. Né? Porque não tem outra explicação. Porque é um caminho. É um caminho. Né? A gente já falou, você Se já dão falou aqui. nome, se dão nome para o que não se entende, né, Rafa? Exatamente. Né? A gente fala do vento, mas o vento é a própria respiração da gente. Se a gente parar de respirar, acabou a vida física. Acabou a vida física. Então, o que tem nesse vento, o que tem nesse ar, é amor. É a energia do amor, a energia da força, a energia, toda a energia está ali também. Também. Assim como toda essa energia, toda essa força está dentro de cada um. Tem que aprender a acessar. É a vida se movimentando, né, Rafa? Todo mundo tem amor dentro de si. É só acessar e começar a vibrar nisso. Então, tudo tem uma frequência. O amor tem uma frequência, a alegria tem uma frequência, a felicidade tem uma frequência. Só que elas por si só dizem como elas são, como elas se comportam. Por isso aí fica fácil, no sentido assim, de observar quem está realmente vibrando naquilo, sem julgamento. Sem julgamento. Porque uma pessoa que diz que ama, mas quer posse, quer dominar, não bate as frequências. É o contrário. Então, a gente tem que começar a ficar atento sobre essas coisas. Mas a gente tem que olhar para nós, não para os outros. É só um exemplo de como as coisas funcionam. Senão todo mundo vai sair apontando o dedo para todo mundo. E não é isso que o universo quer. Não é isso que Deus espera. Né? Só são formas da gente mostrar como é que o universo funciona. O universo funciona dessa maneira. Tudo que você emana para o outro volta para você. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada palavra jogada ao vento volta
para você. É a frequência, né, Rafa, o tempo inteiro. Exatamente. E aí a gente entra numa coisa assim, né? Inconscientemente, o que você assiste, o que você escuta, o que você lê, o que você vê na internet, isso tudo é uma frequência que você está se alimentando disso. Tá acessando, né? Exatamente. Você está acessando aquilo. Agora, aí entra aquilo que você explicou hoje. Será que a pessoa está preparada para olhar um noticiário lá e não entrar no desespero, no medo daquele noticiário? Será que a pessoa consegue já ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio, né, das energias já para olhar aquilo e de forma a enxergar só uma realidade ali e entender o que está acontecendo? Que são as pessoas que escolheram passar por aquilo. As pessoas escolhem passar pelas situações. Como que elas escolhem? Diante das suas atitudes. Não é uma escolha de, eu escolho isso, aquilo. Também. Mas as suas atitudes também são uma escolha. Se a pessoa faz o mal para alguém, prejudica alguém, ela está emanando esse mal, emanando esse prejudicar alguém que vai voltar para ela em algum momento. Então é uma escolha. É uma escolha das pessoas. Consciente, inconsciente, não importa. Plantou, vai ter que colher. Então a gente tem que começar aos poucos, nem que seja, mas ficar atento sobre essas coisas. O que eu estou falando para o outro, o que eu estou emanando para o outro. E o outro não é só pessoas, não, hein? É o universo inteiro. É para os animais, é para as plantas, é para a natureza. Se você pega e amaldiçoa a chuva, vai voltar para você. Vai voltar aquela frase, aquela emanação, aquela energia, vai voltar para você. Aquela raiva da chuva, tá chovendo demais, vai voltar para você. Então a gente tem que começar a ficar mais esperto, despertar para os mínimos detalhes. Querendo ou não querendo, a gente chegou nesse ponto. A nossa evolução, nós evoluímos a esse ponto, observar os detalhes. Cada vírgula importa. Cada vez que você chuta uma pedra com o teu dedo e você sente raiva da pedra, essa raiva vai voltar para você. Cada vez que você trupica num toco e você xinga o toco, que ele não deveria estar ali, vai voltar para você aquela energia. Querendo, não querendo, parece loucura, não é loucura, não importa. O universo é muito claro nas suas leis. Serve para todo mundo, para todos. E dentro disso, né, Rafa, buscar sempre o autoconhecimento, porque tudo parte daí para a gente poder manter esse equilíbrio, conseguir acessar o que a gente precisa, até mesmo para a gente se blindar de muita coisa que não é nosso, que às vezes a gente acessa inconscientemente. Que quando você se conhece, você sabe o que você acessa, o que você quer, você se permite ou não se permite isso. Então, o autoconhecimento é sempre muito importante, porque o princípio parte da gente, sempre é da gente. Então, dentro disso, né, no universo, tudo tem um endereço. Cada ser humano é um endereço energético. Então, quando a gente pensa em alguém, a gente está emanando aquela energia justamente para esse alguém. E um detalhe, não importa se ele já partiu daqui, né?
desencarnou, está numa outra frequência, você pensa na pessoa, você está emanando energia para ela. Então, as orações, as rezas de coração funcionam e é muito benéfico. É muito benéfico, não importa. Por quê? Porque você está emanando uma energia boa. Está emanando uma energia boa, você está fazendo uma caridade. Então, não importa se a pessoa está aqui ou está lá. Toda a sua emanação energética está indo para essa pessoa que está pensando. De bom, de ruim, de qualquer energia que você emana. E, por incrível que pareça, você pode prejudicar a pessoa do outro lado. Você está emanando uma energia para ela. Então, olha como é importante a gente ter essa clareza e esses conhecimentos. E um detalhe, essa energia que vai para ela volta para você. Vai voltar. E quando volto com intensidade um pouquinho maior, né, Ralf? Sim, porque é sempre assim. Porque você vai acessar outras energias no caminho. Vai vir tudo, vai vir carregadinha de lá. Você vai acessar outras energias. Volta remetente. Entra em sintonia. Então, é importante a gente saber disso. Para quê? Para que a gente não prejudique os outros e, mais que isso, não prejudique nós mesmos. Nós somos os piores pesadelos para nós mesmos. A ignorância é terrível nessas partes. É terrível. Você faz as coisas sem saber. E não tem desculpa de eu não sabia. Você está emanando energia. Né? Então, uma hora... Por que não tem desculpa de eu não saber? Porque a evolução é a gente aprender isso. E nós estamos num ponto evolutivo nosso que precisamos saber. Porque senão esse conhecimento não estaria aqui. Pode ter certeza. Por que esse conhecimento... Olha, por que a internet não veio há 200 anos atrás? Porque não era momento. Não ia dar certo. Veio na época que tinha que dar certo. Por quê? Por causa da nossa evolução. Então, tudo isso, tudo isso entra numa sintonia. Tudo isso é uma sintonia. Veio no momento certo, da evolução das pessoas. Então, nós estamos num ponto de evolução que é o conhecimento que a gente está atingindo, já é para nós perceber. A gente já pode aprender, já estamos nesse ponto de aprender esses detalhes, esses mínimos detalhes. Que se a gente emana uma energia, boa, ruim, não importa. Boa e ruim é conceito humano. Para o universo é consequência. O universo não acha a raiva ruim. Faz parte dele. Agora, tem consequências. A raiva tem consequência, a inveja tem consequência, e tudo serve para um aprendizado. Tudo serve para um aprendizado. Mas a gente está num ponto evolutivo de aprender essas coisas já. E, mais que isso, a gente já usa sem saber. Então, usar consciente. Usar esse conhecimento consciente já. Já estamos nesse ponto. Pô, se a gente já aprendeu isso, né? Que a gente emana as coisas e volta para nós do que a gente está fazendo, então nós estamos o quê? Criando a nossa realidade. Quando a gente fala assim, a gente está criando a nossa realidade, é isso, a gente entra nas energias que a gente quer. Qual é a energia que você quer? Só que é isso que a gente fala, você entra naquela frequência e a própria energia te diz o que fazer. Quando a gente sente a energia, a própria energia nos encaminha, porque a energia é inteligente, é uma consciência. Vem toda a informação que a gente precisa. Então, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer crescer fisicamente, quando a gente quer conhecimento, autoconhecimento, cai na nossa mão. Só que, para cada ser, vem diferente, porque um precisa melhorar um ponto
ponto A, o outro precisa melhorar o ponto B. Um precisa perdoar, o outro precisa superar o medo. Então, cada indivíduo tem a sua particularidade na sua evolução, mas a alegria, a felicidade é a mesma. Então, quando eu sinto alegria, sinto felicidade e vejo outra pessoa que também sente, a gente entra em sintonia, a gente sabe, entrou em sintonia, falou, esse está feliz realmente, está alegre. Olha que coisa interessante. Olha que, né, as pessoas fazem a coisa com amor, você percebe o amor na pessoa ali fazendo alguma coisa. Por quê? Porque os dois têm amor, entra em sintonia. Só que o amor, por si só, vai dizer o que fazer. Né? Vai dizer o que fazer. O que precisa fazer para que esse amor transborde, para que esse amor cresça. Ah, vocês precisam perdoar. Tem que perdoar, senão você não entra na frequência. Ah, o outro precisa superar o medo e fazer o que ele tem vontade de fazer lá. Aquele sonho, realizar aquele desejo. Não faz por medo, tem que superar o medo. O amor vai te empurrar para isso. Quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam... Não tem explicação. A verdade é essa, não tem explicação. Só tem a gente mostrar exemplos e caminhos e tentar fazer com que as pessoas sintam isso. Sintam, porque quando a gente entra em harmonia, tudo começa a se encaixar no seu devido tempo. Aí a gente não tem mais a pressa, a gente entende como é que funciona, aí a gente faz o que tem que fazer. A gente faz o que tem que fazer. E a gente adquire uma paz interior gigante, né, Rafa? Às vezes o mundo está caindo à nossa volta. E a gente consegue se manter ali no nível que às vezes assusta as pessoas. Mas a gente sabe que dentro de tudo aquilo, tudo que está acontecendo é o que tem que ser. Então a gente vê aí... A gente deixa de ficar resolvendo ou querendo controlar as situações, o que acontece, e a gente sabe que tem que ser daquele jeito, para um aprendizado, para uma evolução, alguma coisa ali tem uma mensagem, a gente só precisa acessar essas mensagens, esses entendimentos, essas frequências que chegam o tempo inteiro, e compreender. Quer ver uma coisa interessante? Por que o rádio funciona? Olha que pergunta interessante e pertinente. Por que o rádio funciona? Por que o celular funciona? Por uma simples razão. Porque as pessoas acreditam que aquilo funciona. Para que eu estou falando isso? Para as pessoas entenderem o poder que é essa questão de energia, de acreditar, de frequência. Então a pessoa tem que acreditar no amor, senão não vai acontecer. A pessoa tem que acreditar no que ela quer, acreditar naquele sonho. Só que tem que deixar as coisas acontecer como tem que acontecer. Se precisar superar o medo, supera. Se precisar perdoar alguém, trabalha para perdoar alguém. Então, o acreditar naquilo que a gente não está vendo é o primeiro passo do caminho. Isso é o que mais difícil, o ser humano não quer acessar nele, quer ver primeiro para depois acreditar que aquilo funciona. Por que existe tanta violência? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanto roubo, ganância? Por ignorância do conhecimento sobre como o universo funciona. Porque as pessoas não conseguem criar sua realidade porque não sabem pensar, não conseguem sentir e entram tudo em desarmonia. Olha o que a gente está falando aqui. Se você acreditar que algo é teu,
é teu, porque veio para você, é teu, pode ir buscar, só que a busca disso é como que tem que ser. O universo vai te dar os problemas, o universo vai te dar o caminho, os tropeços, o que você tem que escalar, o universo vai te dar isso. A hora que você estiver pronto, a conquista E é a tua. solução também, né, Rafa, de tudo. Exato. Só que as pessoas têm que olhar isso. Ah, eu quero ficar milionário da noite pro dia. Talvez para você não seja assim. O universo tem outros planos. Talvez o universo esteja planos de você ficar milionário daqui 10 anos. Mas nesse intervalo de 10 anos, ele vai te dar os problemas para você crescer, vai te dar os aprendizados para você crescer, para você se preparar, para você melhorar, e assim vai. Até chegar o momento que você vai ter sua conquista. Mas qual que é a chave fundamental das coisas? Acreditar. Quando você acredita, você consegue. Você canaliza as energias suficiente para conquistar aquilo. Mas tem que ser 100%. Você não pode duvidar de você mesmo. Você não pode duvidar que o mundo vai ser uma coisa boa. Um exemplo, Você né? muda dentro do que você sente, né, Rafa? O sentimento é de certeza daquilo. Você já sabe aquilo dentro de você, que aquilo já é real. Aquilo já existe. Agora, o que as pessoas pensam, né? Olha a frequência, olha a realidade que as pessoas estão criando. Um mundo violento, um mundo miserável, um mundo de sofrimento, é doença, é fome. As pessoas estão criando isso. Quem que está criando isso? Quem pensa nisso, quem fala disso, quem emana isso. Vibra e entra nessa frequência, né? Exatamente. O universo vai falar, tá bom, você quer isso aí? Então, pô. Por isso que eu falei, o universo não quer saber se é bom ou é ruim. Para ele é consequência. Ah, vocês estão vibrando nisso aí? Então, vamos lá. Como que muda tudo isso? A partir do momento que as pessoas mudarem sua vibração. Pensarem ao contrário, pensarem o oposto, sentir o oposto. O mundo é maravilhoso, mesmo que esteja se destruindo em guerra, problema deles. Eu vou sair dessa frequência. Eu saio dessa frequência. Para mim, eu quero um mundo maravilhoso. Eu quero um mundo saudável. Eu quero um mundo próspero. Aí, quando eu entro nessa frequência, vem os ensinamentos, vem os entendimentos do que eu preciso fazer para esse mundo acontecer. Aí eu começo a trabalhar com mais honestidade, pessoas que querem sempre um jeitinho, o jeitinho já não é mais interessante. Aí eu preciso estudar mais, aí eu preciso deixar de fazer corpo mole, aí eu preciso sair da minha zona de conforto. Ó, todas essas coisas o ser humano precisa mudar. Precisa mudar. Se ele quer realmente um mundo diferente. Então, a gente tem que acreditar no quê? O que você quer. O que você quer, você tem que começar a acreditar. Quando você começa a acreditar e você entra no que realmente você quer, vamos falar em termos de mundo, algumas coisas vão vir para você mudar. Algumas coisas vão vir para você mudar. Você vai ter que parar de falar de certas coisas. Por quê? Tem que parar de emanar esse tipo de energia, parar de emanar essa frequência. Você vai conversar, você vai entrar com outro tipo de energia, com outra frequência. Então, como é que a gente percebe isso? Qual é o assunto que as pessoas conversam no seu dia a dia? Aquilo que elas pensam é aquilo que elas emanam. É aquilo ali. Por isso que o negócio não vai para frente, não se desenvolve. Porque elas querem algo melhor, mas só sabem reclamar. Então, uma coisa é contrária à outra. Uma anula a outra. O que prevalece? Prevalece o que a pessoa sente mais forte. E normalmente é o negativo, né? Com Normalmente é o certeza. negativo. Porque as Porque o pessoas ser não humano aprendem. tem uma tendência a isso, né, Rafa?
Porque não aprendeu como é que funciona. Porque se aprendesse, muda. Você fala, opa, não posso pensar mais assim, vou pensar diferente. É o policiar que a gente fala, né? A gente está em Exatamente. constante vigília. A Pensamento, gente se policia. sentimento. A gente presta atenção em cada palavra que a gente fala, a gente começa a prestar atenção em cada gesto, cada atitude que a gente faz. Por quê? Porque você entrou numa energia dessa percepção. Você precisa melhorar. Se você quer ser feliz, você quer ser alegre, você quer ser próspero, então vai aparecer para você as suas mudanças. Vai aparecer na sua frente, debaixo do seu nariz. Pode ser nas pessoas, pode ser no tempo, não importa. Reclamou da chuva? Tá errado. Ah, mas tá chovendo demais. Não interessa. Entenda o porquê que está chovendo demais, qual é a consequência daquilo, por quê? Por que aquilo está acontecendo? Por que o universo está desequilibrado desse jeito? Em vez de ficar reclamando. Então a gente começa a se policiar e as coisas vão aparecendo para a gente mudar e vai. E aí as escolhas. Né? A gente escolhe mudar. Aí em vez de a gente ficar perdendo tempo lá no celular 2, 3 horas, né? Aquilo vai começa tipo uma luzinha na cabeça da gente, vai estudar, vai crescer, vai fazer algo que produza alguma coisa para a tua evolução. Sempre vai ter um chamado lá dentro da gente. Quando a gente escolhe, quando a gente acredita em algo melhor que a gente quer. Então, o mundo que eu quero, eu tenho que se tornar. O mundo que eu quero, eu tenho que se tornar. As pessoas falam muito em honestidade, por exemplo, mas as pessoas são. Porque muitas das vezes as pessoas reclamam dos outros, mas elas também são. Em escala menor, em situações diferentes, não importa. É contra a energia. Vamos dizer assim, vamos falar assim, a corrupção, por exemplo. A corrupção, a gente enxerga ela daqui a aqui, mas só que ela é maior. Ela vai para casa, ela vai para os ambientes familiares, ela vai para todos os lugares. Então, a própria energia, olha só, a própria frequência da corrupção mostra quem ela é. E ela vai além de político. Vai além de político. Então, é esse tipo de energia que a gente quer estar? Aí a gente fala assim, não, mas eu sou honesto. Ah, você é honesto com relação ao trabalho e dinheiro, mas e na sua casa? Com relação aos seus filhos? Com relação à sua família? Como é que você é? Nada? Nem uma chantaginha? Nem nada, nada? Então beleza. Mas se tiver, tá na mesma sintonia. Olha o tamanho da complexidade que a gente tem que começar a observar. Esses detalhes que é importante. Esses detalhes. E assim, ó, quando a gente quer, as coisas se apresentam pra gente. Só que nós temos que ter coragem de enfrentar. Temos que ter coragem. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa interessante e vem na percepção nossa, poxa, isso aí não é legal. As pessoas até levam um susto, poxa, não sabia que isso, mas se apresentou, então muda. Foi mostrado para você que você tem que mudar esse detalhe, essa vírgula que você achava que nem tinha. Mas você tem, então precisa mudar. Então é isso que a gente fala. Quando a gente entende que tudo é uma frequência, tudo emana uma frequência, é só você entrar nessa frequência. Pensa, você já entra. Só que o que as pessoas fazem? Pensa e sai. Já pensa em outra coisa. Elas não conseguem focar, né? Não conseguem ficar naquela vibração. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Beleza. Falta o quê? Prática. Prática. É um treinamento. Entrar naquela frequência e ficar nela. Começa a fazer isso. Começa a entrar no amor, começa a entrar na alegria, começa a entrar no que você quiser para você ver como a tua percepção vai aumentar. Né?
É vai engraçado, né, Rafa? aumentar. A gente começa a fazer disso um hábito, né? Às vezes, a gente mesmo, às vezes, a gente tem essa percepção de olhar e falar, não, será que eu tô ficando paranoica? De ficar nessa, entendeu? Você fica analisando tudo, você fica, tudo que você acessa, você tem, quer entender esse porquê, porque tá assim, porque tá assado, e você para e começa, né, não é, eu preciso entrar assim, eu preciso ficar assim. O que eu estou sentindo diante disso? E você começa uma chuva de questionamentos com você mesmo. Até você falar, não, é isso aqui que eu quero. É nessa energia que eu quero ficar, é nessa vibração que eu quero ficar, porque eu sou assim, eu sinto assim. E quando a gente entra nessa, isso vira uma constância, e essa constância é o tempo inteiro. E a gente é como um treinamento. A gente treina, a gente mesma tá o tempo inteiro ali se avaliando. O tempo inteiro, você para, você tira o foco de fora, você põe o foco em você. Você muda essa energia. E assim, você vai acessando as respostas com as perguntas que você faz e você vai concluindo aquilo devagarinho todos os dias. E isso acontece nessas transformações, a gente sente isso. A melhoria, muitas vezes, não é um negócio assim, boom, né? É aquela coisinha todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Serve para tudo, para tudo. É um treino diário para tudo, mas tem um resultado maravilhoso. A gente Então, poder acessar essas coisas que a gente quer mudar. Muito bom. então a gente tem que começar a pensar o que a gente quer, que eu quero e focar naquilo. Porque se eu falar coisas ao contrário, pensar, já não vai dar certo. E ter coragem, né, Rafa, de acessar isso que você quer. Exatamente. Por mais que apareça diversidade, né? Por Ah, mais que sim. apareça coisas do contra, mas quando você sabe o que você quer e qual a energia que você quer melhorar, o que você quer transformar, claro, não é tudo flores, não. Vão ter os obstáculos para a gente superar, mas você consegue fazer esse acesso quando você se permite ter coragem. Você se permite dizer não para algumas coisas. Quando você se permite fazer as suas escolhas, não, eu quero isso, não, eu não quero isso. Isso não faz parte de mim. Entendeu? E quando a gente começa a fazer essas escolhas, a gente começa a falar esses nãos, falar esses sims que a gente precisa, a gente ganha liberdade dentro disso tudo e a melhoria vem. A gente acessa essas coisas que a gente precisa sentir, só a gente sentindo a gente consegue dimensionar, que é o que o Rafa falou lá no começo. A gente não acha palavra, não acha explicação, a gente só consegue compreender o quanto é grande, o quanto é maravilhoso, principalmente quando você traz junto o conhecimento de como você funciona, de como você é, de como você vibra, de como você acessa essas coisas. Então, assim, é só praticando, é só buscando essa reforma íntima de verdade, sabe? Assim, sem medo, sem preconceito de assumir e ver o que a gente tem
de bom, de positivo, de negativo, mas acessar, realmente acessar. Por que a maioria das pessoas não acessa o plano espiritual? Por quê? Ou tem medo. Então, tá vendo como uma energia é contrária à outra, não acontece? Pode ver. Quem acessa, normalmente não tem medo, acredita que existe, né? Quer não fica imaginando como é, quer entender como é. E acessa, né? Daí acessa. Agora, se as pessoas têm medo, não acredita que existe, como é que vai acessar algo que não acredita que existe? Impossível acontecer isso. Já entrou no negativo, né? Já entrou querendo descobrir algo, mas já pensando no negativo. Exato. Agora, tá, o plano. E assim, o plano espiritual existe, querendo ou não querendo, acreditando ou acreditando, existe. Agora, ele funciona do jeito que ele funciona. Qual que é a realidade? A realidade é que a gente tem que descobrir como é que ele funciona, não ficar imaginando que é assim, assado. É, a gente o universo fala com a gente. Essa é a ideia. O universo fala com a gente. E com E não isso é é em do tudo. meu jeito, né, Rafa? E não é do nosso jeito, é Exato. do jeito dele. Exato. E aí a gente pega esse conhecimento e aplica aqui no nosso dia a dia, para que a gente consiga evoluir. Então, para você ter as coisas, o caminho é o mesmo. Mas cada indivíduo tem a sua particularidade. Uns mais fácil, outros mais difícil, outros mais rápido, uns demora mais. Por quê? Porque tem muitas variáveis no universo que a gente desconhece. Tipo, karma de vida passada. A gente tem que colocar isso em jogo. A gente tem que trazer isso para entender. Karma, preparação nossa, grau de evolução que a gente está. Então, tudo isso são situações que influenciam no nosso dia a dia. Quanto de carga negativa, energia negativa a gente acumulou no longo das nossas vidas. Né? O exemplo em cima, a pessoa reclama 30 anos da vida dela, aí quer que o negócio mude em 6 meses. Meia hora. Pois é. E toda aquela negatividade que ela acumulou prejudicando os outros, passando a perna nos outros, reclamando, sentindo raiva, sentindo ódio, inveja. Tudo isso tem que entrar no equilíbrio. Leva um tempo, se a pessoa se dedicar ainda. Na mudança interna, ela tem que começar a mudar. Mas olha o tamanho do problema, que as pessoas querem que as coisas sejam resolvidas muito rapidamente. E, na verdade, acontece rapidamente. Quando a gente amplia a nossa visão, expande a nossa consciência, o tempo determinado é até bem rápido, pelo tanto de prejuízo que a gente causou a nós mesmos. A nós mesmos. É que é aquilo que a gente fala, às vezes a pessoa está lá, né, passa um aperto aqui, um aperto lá, a solução dela é perdoar o pai, por exemplo, perdoar a mãe, perdoar seja lá quem for. Por quê? Porque aquele aperto, né, ele só vai conseguir dar aquele aperto se ele elevar a sua energia, elevar a sua vibração. Ele só vai conseguir elevar a sua vibração no dia que ele amar. Quando que ele ama? Quando ele perdoar o pai, a mãe, o fulano, o ciclano, seja lá quem for. Então a gente só consegue as coisas aqui se a gente põe amor. A gente põe amor, a gente realiza. Caso contrário, esquece. É aos trancos e barrancos. É os trancos e barrancos mesmo. Então a gente tem que entrar na frequência do amor. Por quê? Uma razão muito simples. Com quem que a gente vai estar em sintonia se a gente estiver no amor? Né? Com quem criou tudo. Então, o amor é uma energia suave, sutil, né? Mas é a mais poderosa que existe. Cria as coisas, cria o ser humano, cria a vida das pessoas. A gente fala assim, ó, cria a realidade. Então, quando a gente está nessa vibração, o que a gente pensar vai acontecer.
porque é a criação do universo. Aí você cria o seu emprego, aí você cria a sua renda, aí você cria suas amizades, você cria a sua É uma vida. energia que só dá solução, né, Rafa? Exatamente. E é Dá normal, solução. porque é normal a gente ter problema, porque é só assim que a gente cresce. É É normal a gente ter preciso, né? problema. Porque é só assim que a gente amadurece espiritualmente, é só assim que a gente cresce, tendo problema. Por quê? Porque o problema vai gerar para a gente conhecimento. A gente Parar, precisa ir atrás e do conhecimento. parar de ficar botando a culpa, né, Rafa? Que Deus quer o mal, que Deus está fazendo isso porque está me castigando. Que essa é a falha, né? Exato. Então, na verdade, é na ignorância de como o universo funciona, porque a gente está passando por esses momentos difíceis. A hora que a gente aprende, não tem mais essa dificuldade. Porque o problema se apresenta, a gente vai ter prazer em resolver aquilo, vai ter alegria em resolver aquilo. É totalmente diferente. Né? A gente vai gostar de ter problema para resolver. Porque aí a gente transforma o problema em desafio. A gente sempre vai querer um desafio maior. Por quê? Porque a gente aprendeu que quanto maior o desafio, maior o aprendizado, maior a nossa evolução, maior a nossa conquista. Os obstáculos é só para isso, né? Para a gente crescer o tempo inteiro. Para ver como que a gente se comporta diante disso. Como a gente olha, como a gente agradece. Se a gente está disposto a olhar para isso com agradecimento. Ou o Então, que a gente vai enxergar, né, Rafa, com isso. porque, como a gente falou no começo, como tudo é energia, tudo é uma frequência, tudo no universo já existe. Nós só precisamos aprender a sintonizar o que a gente quer. Então, se a gente sintonizar na solução das coisas, vai ter a solução das coisas. Mas aí não é como a gente imagina, é como tem que ser. Como tem que ser. Né? Como é que a gente vai, vamos pegar coisas palpáveis, como é que a gente vai melhorar uma tecnologia se não tiver um trabalho, um estudo, buscar novas soluções, né? É isso que faz com que o ser humano cresça. Porque aí o ser humano vai ter que aprender a ter paciência, tem que aprender a se comunicar com os outros de uma forma mais saudável. Então, na realidade, tudo que acontece é para a gente melhorar internamente. A gente buscar esse conhecimento internamente, se autoconhecer e aí aplicar esse autoconhecimento, né? Ou seja, fazer a nossa reforma íntima. Ah, eu preciso mudar certas coisas. Então muda, né? Preciso de deixar de ser teimoso. Então, para de ser teimoso. Só tem uma coisa a dizer, é muito bom mesmo. Porque não tem coisa mais libertador do que você fazer as coisas com segurança do que você é, de como você funciona. É como se você fosse para um outro nível, entendeu? Dentro de você algo muda com uma generosidade incrível. É aceitação, é compreensão, é a mudança na forma de você encarar as coisas, olhar para o mundo, como você acessa, você tem escolha de como você acessa as coisas. Você sai do lugar de vítima. Você aprende a escrever, a pegar a caneta
na sua mão. Você sobe no palco da vida. É diferente. Você muda para onde você olha. Sabe aquela história assim, ó? Ah, porque fulano me irrita. Isso é o normal das pessoas. Quando você tem essa consciência, você muda a visão. Aí você vai falar assim, eu me irrito com certas coisas que fulano faz. Então eu tenho que resolver isso dentro de mim. Que alguma coisa você está acessando de negativo em você. É Aquela você está se descobrindo, né? Está olhando para o outro, mas você está se vendo. Você não está vendo o outro. começa a mudar esse olhar. Em vez de você ficar olhando fora, você olha, não, o problema está em mim. Então eu preciso resolver dentro de mim, que a partir do momento que eu aprender a não me irritar com certas coisas, então não vou me irritar mais. Acabou o É fazer os problema. questionamentos para si mesmo, os questionamentos certos, né, Rafa? As perguntas certas. É aquela história. A resposta sempre vai vir. Ela vem. Às vezes Pode pode ser perguntar que dolorida. vem. Pode ser dolorida as respostas, mas vem. Você acessa Porque os seus monstrinhos, suas negatividades, seus contras. Mas aí é com a gente querer resolver isso, querer transformar isso, né? E não jogar debaixo do tapete, porque a hora que ele resolve vir à tona também, ele vem com força total. e é isso que a gente fala, né? Tudo tem solução. Tudo tem solução. Até para a morte a gente já arrumou solução. Que a gente já entendeu que a vida continua, não existe morte, a vida continua. Só que não é como a gente imagina. A gente tem que descobrir como é que funciona isso. Então tem solução para tudo, porque o universo é perfeito. É perfeito. Se as coisas não estão dando certo, existe um motivo daquilo não dar certo, existe uma razão, existe algo que precisa ser analisado, questionado para que haja mudança. Pode ter certeza. Olha Sempre para há. dentro de você e começa a se questionar para você ver se as respostas não vêm e você não descobre a solução muito rápido. Muito rápido. Mas tem que querer. Primeiro, tem que querer. Segundo, tem que acreditar. As coisas no universo só funcionam porque existe o tal do acreditar. Pode ter certeza. Pode ver, coisas que Isso. você acredita, acontece. Ah, mas para mim só acontece naquilo que eu não quero. Pois é, mas você acredita nisso, né? Você acredita no negativo, então o negativo é que vai acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o jeito de você enxergar as coisas. Coloca o foco no positivo e acredita. Acredita que você pode, acredita que as coisas vão solucionar, tem solução para as coisas. Agora, esteja receptível para entender o que é que você precisa fazer. O que é que você tem que fazer? É essa resposta que vem. Precisa estudar mais, precisa desapegar de alguma coisa, precisa mudar o foco. Alguma coisa você precisa mudar. Com certeza, sempre, né? Então, ficar atento nessas coisas, né? O que está patinando, para e pensa um pouco, analisa, reflita, busca solução em outro lugar, tenta entender o que o universo está querendo te dizer com aquilo. Que alguma coisa ele quer te dizer. Alguma coisinha ali vai te mostrar a solução. Esteja aberto, seja lá por que vier. Respira fundo, né, Rafa? Entra nessa outra vibração, entra nessa outra frequência. Isso que a gente quer
dizer, saia, mudar de visão é isso, saia daquela frequência do problema, saia do olho do furacão ali, fica de fora um pouquinho e observa o que está acontecendo, entra numa outra frequência, procura a solução, pensa que a solução já aconteceu, acredita que a solução já existe. As pessoas têm que começar a aprender a pensar. O negócio já existe na tua cabeça, aí o resto é com o universo. Pensa que já existe. É assim que funciona. Por isso que a gente fala tanto em gratidão. Por que gratidão? Porque quando você agradece algo é porque você já conquistou ou já tem, pode ver. Né? Alguém te dá alguma coisa, você agradece. Então, começa a treinar isso. Agradece o que você não tem, que vem. Qualquer coisa. Mas não é só agradecer de boca, né, Rafa? É agradecer sentindo. Frequência, né? É Frequência. sentindo. Vibração. É Exatamente. sentir, pensar e agir dentro disso. Como aquilo fosse já uma realização. Exatamente. E a própria energia vai te mostrar o que você tem que fazer. Pode ter certeza. O tempo inteiro. É isso. É isso aí. Deixamos um pouco para outro dia. Então é isso, gente. Obrigado pela presença, pela companhia. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Obrigado, gente, pela presença. Uma ótima noite. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.